Sejam bem-vindos, fiel. Uma excelente semana para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações e toda a repercussão dessa boa vitória do Corinthians diante da equipe do RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e também já virando a chavinha para a Libertadores da América. Estou trazendo um corte com todas as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. O Corinthians consegue, Zé, eu acho que uma vitória é muito importante. Por que é importante? Porque ele dá um salto na tabela, dentro da dificuldade do jogo. Contra o Bragantino, jogar lá não é simples. Acho que o Bragantino jogou um jogo ruim ontem, dentro daquilo que vinha fazendo em termos de... Ele criava 13, 14, 15 oportunidades para o jogo. Ontem o Bragantino não criou praticamente nada. É instável esse time do Bragantino, ele sempre surpreende. Você espera que ele vai jogar bem, ele joga mal. Defensivamente, acho que o Corinthians foi muito bem, isso é um aspecto a ser colocado. Ofensivamente, falta... Eu sei que é obrigação dos caras correrem. Mas assim, o Corinthians pode jogar mal, pode jogar feio, pode jogar até bizonhamente. Mas o time nunca para de correr, esse time. Não. Esse time corre o tempo todo, cara. E outra, tem responsabilidade. Eles têm responsabilidade. Tá vendo, ontem a gente até comentou hoje a questão de pagamentos lá no clube e tal. Mas em nenhum momento isso não chegou nem próximo. Nunca é por falta de garra. Não chegou nem próximo. Esse time se doa, ele corre muito. Tem alguns tem prazo de validade para técnica. Esse time se doa. O Pedro Raul, eu acho um jogador muito limitado. Aí não é culpa dele, ele é limitado. Agora, tem dois gols de cabeça em 2 jogos seguidos, né? Será que ele... Vamos rodar algumas imagens? Porque assim, ele quando tem que sair da área, ele perdeu esse gol muito fácil contra o Inter, na sequência guardou de cabeça, né? Ontem... É o principal ativo dele. O único, eu diria. Quando você tem um jogador desse, você precisa também jogar pra ele esse tipo de bola. Não adianta você querer que o Pedro Raul venha no meio campo, tabele, arranque, jogue em profundidade, então, como faz o queria chegar nesse Alberto, ponto. né? Muita Muita gente criticou o Corinthians contra o Inter, que só alçou bola na área. Mas tendo o Pedro Raul, não vejo muita alternativa. Ele só joga assim. E outra, Zé, que o Corinthians, o time do Corinthians, ele tá acostumado a jogar com o Yuri Alberto. Sim. Então é uma característica. Então o Garro, quando ele pega a bola no meio campo, o Bidon, ele procura a movimentação do Yuri Alberto para tentar o passe, para achar o passe decisivo. No espaço, pro cara correr, passe no espaço. Não dá para fazer a mesma coisa. Ele não é um jogador de elaboração. Porque ele não é um jogador de espaço, ele é um jogador de área. Realização. E o time acostumou a jogar com o Yuri Alberto, que é o principal atacante que o Corinthians tem. Ele tá fora. Aí você muda a característica, você muda o jogador. Então, assim, a característica do Pedro Raul é essa, é de área. Ele fez o gol assim contra o Inter, ele fez ontem. Agora, toda vez que ele tem que sair da área, que ele tem que vir para aquele trabalho ali de pivô, para dominar, para fazer uma tabela, ele tem mais dificuldade, porque não é a característica dele. Cabe ao time entender e jogar. Não é simplesmente cruzar a bola na área. Ter oportunidade como fez o Mateuzinho, né? Elaborar bem a jogada. Aí você vai dar a oportunidade dele finalizar dentro das suas características. Agora, o Corinthians tem essa, vamos dizer assim, esse desafio, mas a vitória foi importante, muito importante, independentemente, acho que o desempenho não foi tão bom, mas a vitória foi excelente, para que o Corinthians pudesse... Esse foi o time de ontem. Dar um passo mais à Caso frente. o Pedro Raul seja a escolha, eu não sei, do Diniz para jogar quinta-feira na Argentina... Contra o Rosário, né? É uma sinalização de que o Corinthians vai insistir nas bolas aéreas, vai cruzar muita bola. Que não é muita característica do técnico, mas é aquilo que a gente falou. Ele tem que entender o que ele tem à disposição. Ele pode jogar sem centroavante, ele tem 1000 coisas para pensar. Se o Pedro Raul, se ele mantiver, porque ele vem de 2 gols em 2 jogos, eu acho que é sinalização de que o Corinthians vai alçar muita bola na área do Rosário. Eu não sei. Você tem alguma aposta para a escalação? E vai também ter ele na bola parada, né? Porque assim, a Libertadores, você sabe como é que é. Você joga fora, você se fecha, você pressiona o adversário, mas você, de repente, numa bola parada, você tem um Garro que bate bem na bola, você tem um Mateuzinho que bate bem na bola, você tem um jogador de estatura para... Mais um, né? Porque o Gustavo Henrique também numa bola. Para tentar conseguir um gol. Eu acho que o grande desafio do Corinthians na Libertadores, agora nesse jogo lá, é trazer para São Paulo um resultado com o time vivo. O que é o resultado do time vivo? Não perder. Não perder. Ah, mas perdeu de 1-0. Vai ter que buscar o resultado na arena. Pode conseguir? Lógico que pode fazer 2, pode conseguir. Mas o mais importante lá, principalmente quando é time argentino e você joga o primeiro fora, é não perder. Essa é uma situação... Não é entender. Eu acho que é o estádio mais hostil em que eu já trabalhei, assim, pro visitante. Rosário?
Dos que eu já fui pelo mundo, assim, foi o que mais me impressionou. Eu me lembro também que não era um clima... E o Rosário tá voltando a Libertadores, com o Di Maria. Vai ser um ambiente assim, pesado. É delicadíssimo jogar lá. Mas tem um porém. O bom de jogar o primeiro contra os argentinos lá é que depois eles vão ter que vir aqui. Sim. Quando você joga o segundo lá, aí, meu amigo, aí é o seguinte... Aí é a lei da reciprocidade. Aí é a lei da reciprocidade. Eu acho que você tem uma situação, entendeu? por exemplo, aí é a lei da reciprocidade. O Corinthians, na Sul-Americana, São Paulo que vai jogar com Bolívar fora, Botafogo que vai jogar com Cienciano fora. É tudo jogo para redução de danos. É isso aí. Entende? Tem que reduzir os danos para que você, no segundo jogo, em casa, tenha uma margem de dizer, olha, dá para conseguir a classificação. Exatamente. Para falar da vitória do Corinthians para cima do Red Bull Bragantino, 2-0 fora de casa. Vlad, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Natasha. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. Corinthians que venceu o Red Bull Bragantino fora de casa, subiu para a 7ª posição com 32 pontos, está muito próximo do G4, conseguiu dar uma resposta, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil. Pedro Raul chegou ao 2º gol em 2 jogos, algo que ele ainda não havia conseguido com a camisa do Timão. Falou muito a respeito disso, inclusive após o jogo, sobre as cobranças que vinha recebendo, porque viveu um grande jejum de gols, mas que entende a respeito disso, que é normal o torcedor cobrar, que ele está num grande clube, então isso vai acontecer. Também exaltou a questão da sequência, já que desde que o Yuri Alberto se machucou, o Diniz apostou nele após ter colocado o Guinegão como titular, que não deu uma resposta satisfatória. Já com o Pedro Raul ele vem conseguindo balançar as redes. E o técnico Fernando Diniz também falou a respeito desta partida. O Corinthians teve muito pouco tempo de preparação e de descanso entre a eliminação da Copa do Brasil e a vitória contra o Red Bull Bragantino. Além das situações que a gente vai abordar daqui a pouco também a respeito de salários atrasados e outros problemas extra-campo. Vamos ouvir então agora o técnico Fernando Diniz. É muito difícil jogar aqui. Esse time tá 10 jogos sem perder e o Corinthians, os últimos 5 jogos jogou aqui, perdeu 4. Então a resposta que o torcedor precisava era no jogo de hoje. A gente nunca sabe se vai ganhar o próximo jogo, se vai perder, se vai empatar. Mas em termos de resposta, de comportamento. E outra coisa, em relação à torcida, eu falo o torcedor mesmo, esse torcedor que acompanha e de arquibancada, o que teve no estádio, ele já viu uma coisa muito positiva na quinta-feira, mesmo com a eliminação. Em circunstâncias naturais, o Corinthians tinha passado um tempo normal pelo que aconteceu no jogo. Mas a gente não tem o controle do resultado do jogo. Foi algo assim impressionante, porque a gente jogou na quinta-noite, tinha todo mundo um receio de como é que poderia se comportar fisicamente. E eu vou repetir uma frase que eu falei uma vez de maneira espontânea, agora não é mais espontânea. O jogador não é só músculo e osso, mas ele também é músculo e osso. Não é só parte biológica. O futebol é um fenômeno que a gente não consegue explicar só de maneira biológica. Corinthians que agora se prepara para um jogo decisivo na Copa Libertadores da América, oitavas de final contra o Rosário Central, fora de casa na Argentina, nesta quinta-feira. E pode ter até mesmo 7 jogadores no departamento médico. As situações mais preocupantes, a do Yuri Alberto, que ainda tem uma certa esperança de que volte nesta partida, o André com uma lesão na coxa praticamente descartado, além de outros jogadores que não estão à disposição. Caso do Labiad, Vitinho, Hugo, Alex Santana e também do Kaique. Volto com você, Natasha. Boa, Vlad, muito obrigada. Como o Vlad falou, o Corinthians tem compromisso na Libertadores logo nessa semana, tem seus problemas no departamento médico e tá um pontinho ali atrás do Cruzeiro na tabela de classificação, onde ele ficaria ali nas qualificatórias, né, para Libertadores. Mas é isso, vive esse momento o Corinthians, mas pelo menos agora teve uma vitória diferente do que aconteceu nas últimas 2 disputas que tinha ficado no empate. Ailson. Então, tendo em vista a situação que o Corinthians já viveu nesse Campeonato Brasileiro, você tá ali próximo da 6ª colocação, é uma coisa linda. O Corinthians está na 7ª colocação, ascendente, com o Fernando Diniz. Já esteve na zona de rebaixamento nesse campeonato, então, assim, o momento, tudo bem, vem de uma eliminação na Copa do Brasil, mas também vale a gente lembrar, né? Fez uma boa primeira fase de Libertadores, agora tem um enfrentamento complicado com o Rosário Central, mas vem ali no ascendente com o futebol praticado pelo Campeonato Brasileiro. A questão são os desfalques. E aí o Corinthians tem já essa questão financeira que a gente já está falando há bastante tempo, do transfer ban, impossibilidade de inscrever novos jogadores e fazer contratações, e aí vai perdendo o jogador para o departamento médico,
E aí você tem que ir se reinventando. É basicamente isso. A gente falou isso semana passada, que o Diniz vem fazendo. O Diniz, ele arma uma equipe. Ele começa o ano, por exemplo, quando ele começa o trabalho dele no Corinthians, ele arruma o Kaique como válvula de escape pelo lado esquerdo. O Kaique se machucou. Aí ele tinha a questão da dupla de ataque. Aí depois ele arruma o Breno Bidon para ser o cara um pouco mais à frente, porque o Garro, né, ainda não estava daquele jeito, né, não estava 100%. E aí depois volta o Garro, ele já tem que ajeitar de novo, já volta o Bidon. O André, ele usava muito de escapada pelo lado esquerdo, o André também se machuca. Aí Raniel e Alan um pouco mais na parte de trás ali para proteção. Então assim, ele está tendo o tempo todo que mudar a equipe. Agora o Caio César é o cara de velocidade pelo lado direito, ele meio que inverte o eixo. O Yuri Alberto se machuca, não tem o Memphis, aí você vai mudar completamente como o Pedro Raul. E foi o que eu acho que a equipe conseguiu fazer de forma ali assertiva ontem, porque não adianta, muda muito do Yuri Alberto pro Pedro Raul. Não adianta você ficar lançando a bola pro Pedro Raul correr. É diferente, a bola tem que ser em cima do cara. Se por exemplo, a bola tá aqui, eu sou o Pedro Raul, se der a bola no Donk, ele não vai pegar. Ele já tem um pouco mais de dificuldade, então a bola tem que ser em cima. Então muda a forma de jogar. Então ontem, por exemplo, na hora da movimentação, de você tentar dar a bola no Pedro Raul, para ele fazer a parede, fazer o pivô, ou fazer o cabeceio, que foi na hora do cruzamento do Mateuzinho, aí você consegue justamente tirar o melhor desse jogador. Por isso que, assim, até destaca ainda mais o trabalho do Diniz em meio às dificuldades, tem coisas para melhorar, por exemplo, no jogo contra o Inter faltou repertório, mas em meio a todo esse cenário, você dá a arrancada que deu na tabela e poder estar confortável e de priorizar uma Libertadores sem pensar tanto, de repente, no Campeonato Brasileiro, embora, para mim, acertadamente foi com a base titular, só o André que estava machucado. Então, é um Corinthians com todas as dificuldades, vem fazendo um ano ali de recuperação, né, desde a chegada do Fernando Diniz, e acho que ontem a gente pode separar de dois aspectos. O jogo não foi brilhante, acho que não dá pra falar de enaltecer a atuação do Corinthians, até porque o resultado, é chato até ficar colocando em cima de um jogador, mas é inevitável falar que a falha do Volpi foi determinante para a sequência da partida. O Corinthians acho que era até um pouco melhor, conseguia ter mais aproximação, criou um pouquinho mais do que o Bragantino, mas não era tão brilhante a atuação assim. O resultado é determinante. Até acho que o Juninho Capixaba, o recuo já não foi muito bom, mas aí o Volpi não poderia ter falhado e ia cair muito em cima dele. O Garro foi muito bem no jogo, independentemente do gol que acabou sendo falha. Mas apesar disso, apesar desse aspecto, você tem um Corinthians que desde a volta da pausa tem 6 gols e era um dos piores ataques. Só o Flamengo e o Palmeiras fizeram mais, que só sofreu um gol, embora algumas atuações defensivas não foram tão brilhantes assim quanto os números sugiram, mas ainda só levou um gol que nem o Atlético Paranaense. Então, com todas as dificuldades, meia disputa da Copa do Brasil, acho que tem coisas positivas acontecendo. O Bragantino, para mim, deixou a desejar ontem, mas eu concordo com o Diniz. Não é fácil jogar lá e o Corinthians conseguiu uma vitória importante. Quando a gente pensa na eliminação para a Copa do Brasil, é claro que a gente imagina, né, que seria, de fato, muito importante para o Corinthians avançar. Afinal de contas, temos que falar sobre os salários atrasados e também sobre a novela Memphis Depay. Vlad, volta aqui com mais informações, por favor. O Corinthians está com salários atrasados e também os direitos de imagem dos jogadores. Os jogadores eles recebem de duas formas. Pela carteira de trabalho, normalmente, que é o CLT, e também os direitos de imagem na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica já estava atrasado desde o último dia 20. Agora, também na CLT na sexta-feira, a promessa é que o Marcelo Paz, principalmente o Corinthians, consiga resolver essa situação, Natasha, até esta segunda-feira e quitar essa parte, pelo menos dos salários em carteira. Agora, dos direitos de imagem, a gente ainda não tem uma previsão. Estamos em contato, inclusive, com a diretoria do Corinthians para apurar mais informações e saber quando que isso será pago. Já em relação ao Memphis Depay, a novela Memphis Depay, que já dura alguns meses, pode ser que hoje ela tenha um final, é esperado que ele assine o contrato até mesmo, já está praticamente tudo certo, de acordo. Agora faltam aqueles detalhes burocráticos que às vezes podem melar uma negociação, mas aparentemente isso não vai acontecer. O Memphis Depay, se assinar o contrato hoje, pode estar à disposição contra o Rosário Central na quinta-feira. Para isso precisa que a documentação toda, no BID, tudo seja regularizado. Na parte física, o Memphis Depay vem treinando nos últimos meses, não tem condições de jogo ideais ainda, justamente porque não fez nenhum treinamento com o restante do elenco, mas quem sabe até mesmo ficar num banco de reservas, entrar alguns minutos. O próprio Fernando Diniz falou ontem a respeito disso, que ele espera contar com o jogador nessa partida importante contra o Rosário Central. Volto com vocês. Boa, Vlad. Obrigado por todas as informações. Qualquer novidade que você tenha sobre o Memphis Depay, é só chamar que a gente chama você de volta aqui no Sport Center. Vou trazer aqui agora, Fiel, mais algumas informações desse próximo jogo do Timão diante da equipe do Rosário Central,
quinta às 21h30 pelas oitavas de finais da Copa Libertadores. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Rosário Central, todos pelo Campeonato Argentino. Desses últimos 5 jogos são 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Essas 2 vitórias são os 2 últimos jogos da equipe, onde no último jogo, jogando em casa na última sexta, contra a equipe do Aldosivi, venceu a partida pelo placar de 2-1. Já a classificação da equipe do Rosário Central no Campeonato Argentino é a 7ª colocada da competição, 4 jogos, somou 7 pontos. Enfim, jogo complicadíssimo aí para o Timão, jogando lá no Gigante de Arroito, com certeza vai estar lotado, até porque o Rosário Central já tem um tempo que não faz uma boa campanha na Libertadores e com certeza a torcida vai empurrar a equipe deles para conseguir um bom resultado. E com isso, Fernando Diniz vai ter que preparar muito bem a equipe para essa partida lá, trazer um resultado positivo e decidir com a nossa torcida na Neoquímica Arena. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!